Bom dia, pessoal. A gente está na nossa terceira aula da RDE, então, dando continuidade ao assunto. É a parte 2 sobre posições relativas. E nessa terceira aula, a gente vai tratar sobre a posição entre retas e circunferência. Então, assim, se eu tenho uma reta num gráfico e uma circunferência nesse mesmo gráfico, ela pode assumir 3 posições. A primeira delas é a reta passar por dentro da circunferência. Nesse caso, ela vai ter 2 pontos que a gente chama de interseções ou intersecções. Então, ela vai cortar a circunferência entre 2 pontos. Nesse caso, gente, a reta é chamada de reta secante. Então, aqui é S, gente. Geralmente, a reta a gente dá o nome de uma letra minúscula. Então, todas as retas aqui do exemplo eu coloquei como uma reta S. Então, no caso aqui, a reta S é secante. O nome de quando corta a curva, a gente chama de secante a circunferência, que eu vou dar o nome de lambda, tá? Então, apareceu um lambda, uma letra grega do lado de uma circunferência, é o nome dela. Aí, a gente tem outra situação, que é quando a reta ela encosta. Então, assim, a reta ela não passa por dentro da circunferência, ela só encosta num ponto. Quando ela só encosta, a gente fala que ela tangencia a circunferência. Então, é o que a gente chama de reta tangente. A reta tangente da trigonometria vem daí também, porque é uma reta, o eixo onde a gente mede os valores da tangente de um ângulo, é uma reta tangente ao círculo trigonométrico, tá? Então, assim, é a mesma ideia. Então, falou em tangente, é uma reta que encosta, tá bom? Então, a reta S, nesse caso, ela é tangente. Quando só tem um pontinho de intersecção. Então, tem um único ponto de intersecção, tá? Reta tangente. E também a gente tem um outro caso em que a reta não passa pela circunferência, nem encosta em nenhum ponto, não tem nenhum ponto de intersecção. Se a reta não tiver nenhum ponto de intersecção, a reta a gente fala que é uma reta exterior à circunferência, tá? Então, uma reta exterior ou externa, tá? Então, reta exterior. Uma outra maneira, então, essa primeira análise que eu fiz é com relação a intersecções. Então, apareceu 2 pontos, corta a curva em 2 pontos, reta secante. Corta num ponto só, ou seja, só encosta na circunferência, reta tangente. Não encosta, nem corta a circunferência, uma reta exterior. E existe uma outra maneira também de fazer isso, que é comparar a distância do centro a reta e comparar com o raio. Desculpa, gente, tive que pausar aqui o vídeo para ver minha menininha, mas agora voltando. Então, eu tenho uma outra análise que não é em relação aos pontos de intersecção. Então, essa primeira análise que a gente fez, né? Comparando assim, se tem 2 pontos, a reta é secante, se tem um ponto, a reta é tangente, se tem nenhum ponto encostando na reta, é uma reta exterior. E a outra análise é comparando a distância do centro até a reta. Aí envolve o conceito de distância entre ponto e reta. Eu não lembro se a gente trabalhou isso na PNP anterior, mas eu acredito que não. Eu acho que eu deixei para trabalhar junto aqui com circunferência. Então, assim, é um conceito novo, porque a gente calculava a distância entre 2 pontos, e agora a gente tem que calcular a distância entre um ponto e uma reta. Mas também é simples de fazer, só tem que usar a fórmula, lembrar bem certinho da fórmula para poder fazer as continhas. E aí a gente compara, assim, se a distância do centro até a reta, que é esse comprimento aqui que eu destaquei em rosa, se ele for um comprimento menor que o raio, significa que a reta é secante. Se a distância do ponto central até a reta for igual ao raio, significa que a reta é tangente. E se a distância do ponto central até a reta for maior que o raio, significa que a reta é exterior à circunferência. Então, essas
duas análises possíveis que a gente tem para fazer. E aí a gente pode obter esses três resultados também possíveis, que a reta pode ser secante, tangente ou exterior. Se a gente for analisar por meio das intersecções, a gente tem que fazer uma conta. Se a gente for analisar por meio do comprimento aqui da distância, aí a gente tem que analisar, é uma outra maneira, uma outra conta que a gente tem que fazer, tá bom? Vantagens e desvantagens de cada método. No caso da distância de ponto à reta, a gente tem que lembrar dessa fórmula. Então, essa fórmula que tá aqui, deixa eu destacar para vocês terem uma visão maior. Essa equação em destaque é a equação da distância de um ponto à reta, em que o x0 e o y0 vai ser o ponto que eu tô calculando a distância. Então, eu tenho lá um ponto, tenho uma reta. Então, seria esse comprimento aqui, ó, sempre na perpendicular, porque é o menor comprimento que a gente calcula, tá? Tem um ponto, tem uma reta, e eu quero esse comprimento D, tá? Então, o que que acontece? Esse ponto vai ter coordenadas x0, y0, e esses carinhas A, B e C ali é da equação da reta. Então, assim, que no caso aqui, ó, em que o ponto é o ponto x0, e a reta, vou chamar de reta S, a equação geral dela tem essa carinha. Opa, BY aqui, tá, povo? Mais C igual a 0. Então, isso daqui é a equação da reta no formato geral. Então, não sei se vocês lembram, quando a gente estudou a equação da reta, a gente tem a forma geral e a forma reduzida da reta. Então, aqui é quando a reta tem que estar na forma geral. Tem que estar todo mundo no primeiro membro igual a 0, tá? Então, assim, pega a equação da reta na forma geral, coloca lá no numerador. Esse símbolo aqui é o símbolo de valor absoluto ou módulo. Ele serve para tirar o sinal da equação. Então, assim, quando eu calcular, a hora que eu termino de calcular, se resultar um número negativo, eu desconsidero o número negativo, ou desconsidero o número não, desconsidero o sinal do número, e ele só pega o valor absoluto dele. Então, eu só pego ele como se ele fosse um número positivo, porque eu tô tratando de distância, tá bom? Então, para isso que essa barrinha serve. E aqui embaixo é esse coeficiente do x, que tá ao quadrado, coeficiente do y ao quadrado, e aqui é a raiz de tudo isso. Então, essa fórmula é uma fórmula meio grande, às vezes não é fácil de lembrar, mas é a maneira que a gente tem para calcular a distância entre um ponto, que é o ponto do centro, no caso da circunferência, a uma reta. E aí, a gente compara com o raio, certo? Uma outra maneira de fazer que seria o caso das intersecções, quando a gente está tratando das intersecções da circunferência, eu posso fazer o seguinte: eu monto um sistema de equação. Vocês viram o sistema linear no ano passado, a ideia é semelhante. A gente não pode afirmar que isso aqui é um sistema linear, porque envolve termos quadráticos, e sistema linear é só com termos não quadráticos, mas ele é um sistema de equação. Então, ele se resolve da mesma maneira. Então, aqui é a equação da reta no formato reduzido, ela pode estar no formato geral também, não tem problema. O objetivo é isolar uma das incógnitas e substituir e chegar numa outra equação. Quando você substituir uma das incógnitas na equação de cima, provavelmente vocês vão chegar numa equação de segundo grau. Às vezes, acaba anulando uma das variáveis e chega numa equação de primeiro, mas é bastante comum chegar numa equação de segundo grau. Então, quando resolve esse sistema, você chega numa equação de segundo grau, que a gente sempre resolve sempre não, né? Existem outros métodos. Existe um método de soma e produto, de completar quadrado, mas é o mais tradicional, que todo mundo já viu na vida, é resolver uma equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara. E aí, quando a gente calcula a fórmula de Bhaskara, a gente tem que calcular o delta, né? Aí, se o delta for 0, a gente significa que o ponto, no caso ali, a reta ela vai ser tangente à curva. Porque quando eu tenho tangente à circunferência, né? Eu vou colocar assim, ó, uma circunferência abreviada.
Então, assim, se o delta der zero, significa que eu tenho uma única raiz. E uma única raiz gera um único ponto de intersecção. Quando eu tenho um delta positivo, aí eu vou ter duas raízes, que é o x1 e o x2. Então, são dois pontos de intersecção, significa que a reta é secante à circunferência. E se ele for menor que zero, a gente fala que não tem solução real. Então, significa que não tem um ponto em que não há interseções entre a reta e a circunferência. Então, a reta é exterior. Então, assim, precisa calcular as intersecções, a menos que o exercício peça, para saber quem é os pontos de intersecções. Senão, vocês podem parar apenas no delta, porque só com o delta vocês conseguem afirmar se a reta é tangente, secante ou exterior. Então, assim, se lá no exercício pedir para verificar se a reta qual é a posição da reta em relação à circunferência, vocês precisam resolver o sistema aqui, o sistema de equações, e verificar qual é o valor do discriminante da equação, e se ele for igual, vai ser tangente, se for maior, secante, se for menor, exterior. Se por um acaso o exercício pedir, além da análise da posição, pedir quais são os valores do ponto de intersecção, aí sim vocês precisam resolver a equação de segundo grau inteira, para saber quem é o x1, quem é o x2 e tal, para poder calcular o restante da conta. Então, assim, vantagens e desvantagens desses casos. No caso 1, que a análise é feita por meio da distância, a vantagem, eu acho que ele sai mais rápido. O exercício ele sai mais rápido do que do sistema linear. Desvantagem, tem que lembrar da fórmula. Caso 2, tem as intersecções. A desvantagem, eu acho que ele é mais longo, a continha de se fazer, mas a vantagem dele é que é fácil de encontrar quem é os pontos de intersecção. No caso 1, que é pela distância, eu não chego aos pontos de intersecção. Eu só consigo chegar nos pontos de intersecção por meio do método do sistema linear, tá? Sistema linear não, sistema de equação. Então, eu tenho esses dois métodos e eu vou utilizar os dois, assim, para vocês terem como exemplo nos exemplos, tá bom? Então, eu separei aqui 4 exemplos, diferente dos vídeos anteriores. Vocês podem perceber, gente, que nos vídeos anteriores eu tentei pegar exemplos diferentes do material escrito, para vocês terem uma quantidade boa de exemplo para se trabalhar. Aqui eu peguei os mesmos, porque são exemplos assim mais complexos. Eu acho que valeria a pena a gente trazer aqui para discussão, porque talvez eu explicando fique mais claro do que lá a resolução que eu apresentei para vocês lá no material, tá? Então, mas são as duas, mas eu vou resolver alguns assim das duas maneiras, para vocês terem como exemplo, tá? Então, assim, o primeiro exemplo é: uma circunferência com centro na origem do plano cartesiano é tangente a uma reta de equação y igual a 2x mais 2. Qual é o raio desse círculo, né? O raio dessa circunferência. Então, no caso, gente, eu vou fazer o desenho assim só pra gente ilustrar, não é o desenho real do problema, mas só pra gente ter uma ideia do que tá acontecendo. Tem uma circunferência e tem uma reta tangente. Nossa, bem tangente, né? Tangente a ela. Deixa eu só consertar aqui, povo. Isso. Então, tem uma reta que é tangente a essa circunferência. Então, ela encosta. O problema, ele quer saber quem é o raio. Quem é o raio dessa circunferência? Então, assim, tá bem errado o desenho, porque tá dizendo que é uma circunferência com centro na origem, né? Então, assim, mas independente disso, ele quer saber quem é o raio. O raio é o quê? Seria a distância do ponto central até a reta. Então, assim, como a reta é tangente, a distância do centro até a reta que eu vou chamar de S, a reta S, ela tem que ser igual ao raio.
Então, se eu encontrar a distância da circunferência, do centro da circunferência até essa reta, eu encontro quem é o raio. Nesse caso, não tem muito como fazer intersecção, ou usar o método da intersecção, porque eu não tenho a equação da circunferência. Então, a única informação que tem é essa, que é a equação da reta, e a reta, que é a reta tangente circunferência, e que o centro da circunferência é na origem. Então, assim, se o centro da circunferência é na origem, significa que a coordenada do centro é 0 e 0. E eu preciso saber quem é o raio. Quem é o raio, né? Não sei quem é. Então, o que a gente faz? Então, vamos usar lá a fórmula da distância entre um ponto C até a reta S. Então, a reta é dada. Só que o detalhe, para eu usar a equação lá de uma distância de um ponto a uma circunferência, a uma reta, eu tenho que deixar a equação aqui na forma geral. Ela não pode estar na forma reduzida. E se vocês forem observar aqui essa equação, ela está no formato reduzido. Então, como que eu faço para deixar ela no formato geral? Então, eu vou escrever aqui no cantinho, ó, equação geral. A equação geral vai ser o quê? Vai ser todo mundo no primeiro membro. Eu vou pegar essa equação e colocar todo mundo no primeiro membro. Então, todo mundo que está do lado de cá, vem para o primeiro. Então, vai ficar menos 2x. O y já estava aqui, então mantém o sinal. Menos 2 igual a 0. Então, essa é a reta na forma geral. O igual a 0 eu não coloco na fórmula. Eu coloco só a carinha da equação. Esse igual a 0 eu não vou colocar. Então, é só quem está no primeiro membro que a gente coloca, né? Então, distância do ponto central a S vai ser menos 2. No lugar do x, eu vou colocar o ponto do centro, que é 0. Mais y vai ser, no caso, B é 1, quanto não aparece, é porque significa que o B é 1. Então, vai ser mais 1 vezes 0, porque o y também é 0, mais C, que no caso é menos 2. Tudo isso dividido por A, o A é menos 2, ao quadrado, mais o B é 1, ao quadrado. E a gente vai resolver essas contas, gente. Então, ó, essa parte aqui dá 0, essa parte dá 0, e sobra dentro do módulo o valor menos 2. Embaixo vai ficar 4 mais 1. Então, a distância do ponto C a S vai ser quem? Tira do módulo. Se o número ali é negativo, para tirar do módulo, o que a gente faz? É só desconsiderar o sinal. Então, vai ficar 2 positivo. 2 raiz de 5. Beleza. Como que eu faço para racionalizar? Pego, quando aparece número em formato de raiz na parte de baixo, a gente vai multiplicar pela raiz embaixo e em cima da fração. Então, vai ficar 2 raiz de 5 na parte de cima. Na parte de baixo, vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 5, que é a mesma coisa que raiz de 25, que é a mesma coisa que 5. Ou então, assim, vai ficar raiz de 5 ao quadrado, simplifica a raiz com 5. Então, assim, essa raiz por ela mesma sobra só o carinha de dentro. Basicamente é isso, tá, povo? E aí, a gente chega na resposta. Essa é uma questão, se vocês forem olhar no material de vocês, é uma equação que tem alternativa, é uma pergunta que tem alternativa. Então, vocês vão ver lá que tem várias alternativas e a alternativa que a gente chega é a alternativa E. Aqui eu não coloquei as alternativas, mas assim, a gente chegou na mesma resposta, que é o que importa, tá? Então, se tem alternativa, beleza. Se não tem alternativa, a gente já consegue encontrar sem se preocupar com qual é a resposta final, certo? Então, assim, esse é o primeiro exemplo em que a gente tem uma equação de circunferência, melhor, tem algumas informações de circunferência, que é o caso do centro. Precisamos descobrir o raio e o que a gente tem de informação é que a circunferência é tangente a uma reta, tá? No exemplo 2, a gente tem a equação da reta tangente, fala assim, a equação da reta tangente circunferência, e essa aqui é a equação de circunferência, x menos 3 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, igual a 25. No ponto 6 e 6 é.
Então, assim, a gente tem uma circunferência e a gente precisa da equação da reta. O que tem de informação? Que a reta é tangente e ela tangencia a circunferência no ponto 6,6. Como que a gente vai fazer essa questão? Então, assim, eu vou fazer o desenho para a gente ter uma ideia do que tá acontecendo, tá? Fazer o desenho ajuda bastante a gente enxergar a situação e pensar em estratégias de solução, tá? Então, o ponto central é 3 e 2 para o x. 3 para x, 2 para o y. O raio é 5. Então, gente, já fiz aqui o desenho da circunferência. Então, assim, mostrar a situação ajuda bastante a gente entender a ideia. Então, olha, a gente precisa da equação dessa reta, que eu vou chamar de reta S. E a gente sabe de informação que ela tangencia a circunferência no ponto 6 e 6. E a equação da circunferência é essa daqui, né? É uma circunferência entrada no ponto 3 e 2 e que tem raio 5. Beleza, o que a gente tem de informação, então? O que a gente pode obter dessa informação? Para construir uma equação de reta, a gente tem que usar a fórmula de equação de reta que a gente viu lá na PNP passada. Para escrever uma equação de reta, a gente tem que usar uma variável y, a gente precisa de um ponto que pertence à reta, a gente tem esse ponto, que é esse ponto 6 e 6, e a gente precisa do coeficiente angular dessa reta. Então, ó, x menos x do ponto, y do ponto, e aqui é o coeficiente angular. Então, se a gente tiver essas duas informações, o ponto que passa a reta e a inclinação dessa reta, a gente consegue escrever quem é a equação dela. Só que a gente não tem a equação, o coeficiente angular dessa reta S. E a gente nem consegue calcular o coeficiente angular dessa reta do jeito que tá só dela, assim, porque a gente não só tem um ponto dela. Se a gente tivesse pelo menos 2 pontos, a gente conseguiria. Então, o que a gente faz? A gente pensa nessa reta aqui auxiliar. Então, sabe, vocês estão vendo essa reta tracejada que a prof colocou, né? Então, essa reta tracejada é uma reta que é perpendicular aqui, ó, à reta S procurada. E eu tenho 2 pontos dela. Então, essa reta é uma reta que passa pelo diâmetro da circunferência. Ela passa pelo centro e pelo esse ponto que tá ali na reta. Como eu tenho 2 pontos, eu tenho ponto central e eu tenho esse ponto que informa, eu consigo calcular o coeficiente dessa outra reta S', que eu vou colocar aqui, que é uma reta alternativa, tá? Então, quem que seria o coeficiente angular dessa reta alternativa? Então, vai ser a variação do y dessa reta pela variação do x. Então, assim, quem que seria a variação do y? Eu vou pegar aqui, ó, a distância entre esses 2 pontos que tá aqui, ó, 6 e menos 2, 6 e 2, né? Então, é 6 menos 2. Então, variação é o maior pelo menor, tá? Aqui é a mesma coisa, eu vou pegar a variação do y, o maior pelo menor, 6 menos 3. Então, eu chego no coeficiente angular para a reta alternativa. Então, ó, 4 menos 2 6 menos 2 é 4, 6 menos 3 é 3. Beleza. E aí, a gente estudou nessa PNP também que existe uma relação entre o coeficiente angular dessa reta que é perpendicular à outra. Então, quando eu tenho duas retas perpendiculares, então essa reta S' e essa reta S, então se eu tenho retas perpendiculares, significa que o produto dos coeficientes angular dessas duas retas, quando eu multiplico esses dois coeficientes, eu obtenho o valor menos 1. Sempre que existir duas retas perpendiculares, os coeficientes angulares delas, quando multiplicado, dá menos 1, tá? Isso é uma relação já deduzida na matemática e vale para toda e qualquer reta perpendicular. Como eu tenho o MS e eu sei essa relação aqui, então a gente pode usar essa equação para encontrar o coeficiente dessa outra reta que a gente precisa construir.
onde esse E coeficiente que a gente precisa descobrir é o coeficiente do S, tá? A gente tem do S'. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui, ó, nessa equação, tá? Então, vai ficar, ó, MS, que é o que eu quero descobrir, eu não sei quem é. O MS' é 4/3. E o resultado disso tem que dar -1. Vou isolar o MS. Como que a gente faz para isolar? O que tá dividindo passa para lá multiplicando. 3 vezes -1 é -3. E o que tá multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, cheguei que o coeficiente angular dessa reta é -3/4. Se eu tenho agora o coeficiente angular dela, eu posso substituir nessa equação aqui. Então, vai ficar y do ponto é 6, coeficiente eu acabei de encontrar, x menos 6. O que a gente vai fazer? Esse 4 tá dividindo toda essa equação. Quando eu tenho uma fração assim, né? O 3, ele multiplica todo mundo que tá dentro do parênteses, e o 4 divide todo mundo que tá dentro do parênteses. Mas eu posso pegar esse 4 e mandar para o outro lado, já que ele tá dividindo, eu posso mandar para o lado de cá, multiplicando. Então, eu vou mandar ele para cá. Quando ele multiplica, ele vem multiplicando todo mundo. Então, tem que deixar assim entre parênteses, certo? E aí, a gente fica com a equação aqui, ó, 4y menos 24, menos 3x, mais 18. Coloca todo mundo no primeiro membro. Então, vai ficar 4y mais 3x, menos 24, menos 18, igual a 0. Só finalizando, gente, essa operação, aí a gente vai ficar com uma equação assim, ó, 4y mais 3x, menos 24, menos 18, tá, agora que a gente pode prosseguir, né? Menos 24 menos 18 é menos 42, igual a 0. E aí, gente, se vocês forem ver lá no material de vocês, essa também é uma questão que tinha alternativas, vocês podem verificar qual alternativa a gente chegou. Se eu não me engano, a resposta para essa questão era a resposta B, tá? Então, assim, vejam que apesar de ser uma questão que envolve conhecimentos de tangência, de circunferência, de posição relativas à circunferência, ela, para resolver, a gente só usou mesmo a ideia, né, da tangência, e o que a gente poderia tirar dela, né? Mas os cálculos, a gente usou os conhecimentos das APNPs anteriores, que era de construção de equação de reta, tá? Então, a gente vai precisar relembrar alguns conceitos. Então, se vocês não lembrarem como faz, vocês podem... Toda essa explicação do MS, do produto dos dois tem que dar -1, de como construir uma reta, da variação aqui que encontramos o coeficiente angular, foram discussões realizadas nos vídeos anteriores da PNP passada, tá? Então, vale a pena vocês darem uma relembrada. No exemplo 3, a gente tem aqui um exercício mais tradicional, tá? Então, assim, eu tenho uma equação de reta, tenho três equações tenho uma equação de circunferência, 3 equações de reta, e é preciso encontrar, descobrir qual é a posição dessas retas em relação à circunferência dada. Opções que eu tenho para fazer isso. Então, como disse anteriormente, ou eu posso fazer o desenho da reta e da equação, posso fazer a resolução por meio da equação da reta, daquela distância de ponta reta, ou eu posso resolver aquele sistema de equações. Tanto faz o método que vocês escolherem para resolver, tá? Eu vou resolver a primeira aqui pelo método da distância entre as coordenadas do centro. As coordenadas do centro da circunferência é 3 e 3. O raio dessa circunferência é 5. Então, beleza. Então, aqui, começando pela reta S, né?
Então, distância do ponto central C à reta S. Substitui na fórmula. Então, vai ser 3 vezes, no lugar desse x, eu vou colocar o x do centro, mais y. No lugar desse y, eu vou colocar o y do centro. Menos 13 é da equação, tudo isso dividido pelos coeficientes A e B. Então, A é 3 ao quadrado, mais o B, quando não aparece nada, é 1 ao quadrado. E a gente vai ver quanto que vai dar isso. 3 vezes 3 é 9, mais 3, menos 13. Raiz de 9, mais 1. 9 mais 3 é 12, 12 menos 13 é menos 1. Sobre raiz de 10. Tirando esse valor menos 1 do módulo, módulo de menos 1 é só 1, eu desconsidero o sinal. 1 sobre raiz de 10. Posso racionalizar. Então, vai ficar 1 raiz de 10, multiplica pela raiz de 10 embaixo e em cima. 1 vezes raiz de 10 é raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é só 10. É como se fosse raiz de 10 ao quadrado. Simplifico o quadrado com a raiz, sobra 10. E aí, eu tenho essa informação aqui, que o valor da distância do ponto C à reta S é raiz de 10 sobre 10. Raiz de 10 é próximo de 3. 3 sobre 10 seria 0,3. Então, é um número bem pequenininho, tá? Vocês não precisam saber com certeza quem é o valor, tá, gente? Mas, a princípio, isso daqui, se vocês forem fazer calculadora, é 0,316, né? Então, aproximadamente. Comparando com o raio, ele é um número bem menor que o raio. Então, significa que a distância do centro até a reta é menor que o raio. Então, a reta, ela corta a circunferência em 2 pontos. Então, é uma reta secante a circunferência. Precisa saber precisamente qual é o valor se é 0,316? Não precisa. Vocês precisam ter uma ideia. Então, a gente sabe que o raio é 5. Pensa assim, raiz de 9, aqui é 10. 10 não tem raiz exata, mas 9, que é próximo de 10, tem. Então, 9, raiz de 9 é 3. Então, raiz de 10 é um número próximo de 3. Um número próximo de 3 dividido por 10 é 0,3, próximo do 0,3. Então, a gente consegue fazer uma estimativa, tá? Então, a gente tem que resolver dessa maneira, para fazer essa comparação. Se vocês não tiverem calculadora no momento que vocês estiverem fazendo a resolução, tá, povo? Então, beleza. Então, esse foi a primeira reta. Para a segunda reta, reta T, eu vou usar o outro conceito, que é resolver por meio de um sistema de equação. Então, olha, vou colocar aqui a minha equação da reta. E aqui eu vou colocar a reta como tá, mas na verdade, para resolver o sistema de equação, o ideal é que ela esteja com uma das variáveis isoladas, tá? Então, olha só. Isolando uma dessas variáveis, o que vai acontecer? Eu vou isolar o x aqui. Vai ficar 3x igual a menos 4 menos 4y. X vai ficar menos 4y, todo mundo dividido por 3. Aí, a gente precisa substituir essa informação do x lá na equação. Então, vai ficar, ó, menos 4y sobre 3 no lugar do x, menos 3 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado é igual a 25. E aí, a gente precisa resolver aqui essas continhas. O que acontece aqui, gente? Eu tenho uma fração e eu tenho um número, tem que tirar mínimo. Então, o que a gente faz? Ou uma maneira simples de pensar aqui, ó. Multiplica os dois de baixo, 3 vezes 1 é 3.
e aí multiplica cruzado. Eu acho que eu expliquei isso para vocês na primeira PNP também, tá? Então, ó, multiplica e aqui multiplica cruzado. Então, 1 vezes tudo isso é tudo aquilo, né? 3 vezes menos 3, menos 9. Tudo isso tá ao quadrado. Mais y menos 3 ao quadrado, igual a 25. O que vai acontecer? Eu vou juntar esse menos 4 com esse menos 9. Então, vai ficar menos 13, menos 4y sobre 3 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 25. Resolvendo, abrindo esses quadrados, vai ficar na parte de cima, o quadrado do primeiro, quadrado de 13, 169. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o 13 é 26. 26 vezes 4 vai dar 104. 104y. Como os dois são negativos, aqui vai ficar positivo, tá? E aqui, esse número ao quadrado vai ficar mais 16y ao quadrado. Tudo isso dividido por 9, porque é o carinha que tá aqui embaixo ao quadrado. Y ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vou pegar aqui uma outra folha pra gente continuar a conta. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Mesma coisa, eu tenho aqui uma fração e aqui eu tenho valores que não são fracionários. Então, a gente vai tirar o mínimo de todo mundo aqui. Então, todo mundo aqui é 1, né? Então, a gente vai tirar o mínimo. Então, vai ficar 169. Eu vou deixar o 25 lá do lado de lá e vou tirar o mínimo só do lado de cá primeiro, tá? Então, mais 104y, mais 16y ao quadrado, sobre 9. Multiplica esses dois e vou multiplicar cruzado. 9 vezes 1 é 9. Então, multiplica os dois, coloco o resultado aqui embaixo. Coloquei. Aí, multiplica cruzado. 1 vezes tudo isso é tudo isso. E 9 vezes tudo isso, a gente vai colocar agora. 9y quadrado, menos 54y, mais 81. Tudo isso igual a 25. Esse 9 tá dividindo, vou passar lá junto com o 25 multiplicando. E já vou juntar os termos semelhantes do lado de cá. Então, vai ficar, ó, 16y mais 9y vai dar 25y quadrado. Então, esses dois termos eu já somei. Tenho 104y, tô tirando 154, eu vou ficar com 50y. Tenho 169 com mais 81, vai ficar 170. 170 com 80 vai dar 250. Igual a 25 vezes 9. Então, vai dar, se fosse 100, 250, 225. Tá, resolvendo agora as continhas, né? Puxando esses 225 para o primeiro membro. Então, vai ficar 25y quadrado, mais 50y. Vem para cá com o sinal negativo, então, vai ficar 250 menos 225 igual a 0. E aqui vai ficar 25y quadrado, mais 50y, mais 25 igual a 0. Veja que todos os valores, eles dependem de 5. Então, eu posso dividir todo mundo por 5. Eles são múltiplos de 5, né? Na verdade, eu posso dividir todo mundo por 25, né? Se eu dividir aqui por 25, sobra só o y quadrado. Se eu dividir por 25, sobra 2. Se eu dividir por 25, dá 1. Igual a 0. Então, eu reduzi a equação. E aí, o que a gente precisa fazer ainda? Calcular. Quando a gente chega na equação de segundo grau, a gente vai calcular o delta. Calculando o delta, a gente pode afirmar se ele vai ter um ponto de intersecção, 2 ou nenhum. Então, olha,
calculando os pontos lá, o valor do delta, vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser o 2, o b é o valor do 2, então vai ficar 2 ao quadrado, 4 é da fórmula, a quando não aparece nada é 1, e o c é o termo independente. Então, delta aqui é 4 menos 4. 4 menos 4 é 0. Como o delta deu 0, significa que eu tenho um único ponto de interseção. Se tem um ponto de intersecção, significa que a reta é tangente. Então, portanto, a reta em análise é tangente à circunferência, certo? Então, veja bem, é o que eu tinha falado para vocês anteriormente, gente. Quando eu tenho duas equações de reta, eu tenho as duas maneiras de calcular. Para calcular, eu posso usar a fórmula, que sai mais rápido, com a desvantagem de que eu tenho que lembrar quem é essa fórmula. Pelo método da intersecção, dá para fazer também, né? Resolve pelo método da intersecção, a gente tem que usar um sistema de equações, fica bem mais comprido a continha e a gente também chega numa resposta. O lado positivo desse método é que, se eu continuar a equação de segundo grau para encontrar o y1 e y2, eu consigo chegar nas coordenadas do ponto de intersecção, tá? Mas, assim, vocês podem perceber que ele é bem mais comprido que o outro. Então, assim, qual que é mais vantagem? Eu acho mais vantajoso vocês calcularem pelo método da equação da reta, da distância de ponto à reta, tá? Mas, assim, é uma alternativa, caso vocês não lembrarem da fórmula. Porque apesar de ficar grandão, né? Tipo, ele não é difícil. Vocês têm a equação, não tem que lembrar, né? Tipo, vocês têm a equação da circunferência, tem a equação da reta. É só substituir uma coisa na outra e aí vocês conseguem chegar na resposta, tá? Aqui, ó, esse último, que é o ponto, a reta V, eu vou usar a fórmula da distância. Então, seria a distância do ponto central, que é 3 e 3, a reta V. Então, ó, 2, que é a equação da reta. No lugar do x, eu vou colocar o x do ponto. Y, que é o 3. E 10, que é a equação da reta. Tudo isso dividido por quem? Pelo a, que é 2, elevado ao quadrado. E pelo coeficiente do y, que é 1, elevado ao quadrado. Resolvendo, vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 3, mais 10. Tudo isso dividido por 4, mais 1. 6 mais 3 mais 10 é 19. Raiz de 5. 19, ele é um número que é positivo. Então, tirando do módulo, ele fica 19 mesmo. E esse raiz de 5, a gente vai racionalizar. Então, vai ficar a distância do ponto central, a reta V, 19. Raiz de 5, racionalizando, a gente faz o quê? Multiplica embaixo e em cima por raiz de 5. Então, 19 vezes raiz de 5 é 19 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é só 5, tá? Isso é aproximadamente 8,49, tá? Pensa assim, ó. Raiz de 4 é 2, raiz de 5 é um pouco maior que 2, tá? Então, 2, se fosse 2, né? 2 vezes 19 dá 38, quase 40, né? Quase 40 dividido por 5 dá quase 8. Então, chega numa estimativa para esse valor. Como o raio é 5, a gente percebe que é um valor bem maior que o raio. Como a comparação aqui do número, ele ficou maior que o raio, significa que a reta V é exterior à circunferência, certo?
Então, gente, esses são os dois métodos que a gente viu para resolver as equações. São um método para resolver, tipo, dado as retas e qual é a posição delas na circunferência, a gente faz dessa maneira. Ou faz o gráfico para ver como que ela está se comportando, ou faz as contas. A conta a gente pode usar o conceito de distância de ponta a uma reta, que é mais simples de calcular, apesar de ter que lembrar a fórmula, ou a gente pode usar a ideia da substituição, que é quando a gente resolve um sistema de equações, aí ele fica mais comprido, a conta fica bem mais longa, mas a vantagem desse método de substituição é que se precisar de quem são esses pontos de intersecção, a gente consegue calcular eles por meio desse método, tá? Então, gente, a princípio é isso, eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar lá na plataforma, colocar lá a dúvida de vocês, ou também me procurar durante o horário de atendimento ao aluno, que eu vou disponibilizar durante essa semana. Eu vou colocar lá no Classroom tudo certinho, qual é o horário. E aí, veja também lá no material de vocês, tem mais um exemplo, que é uma aplicação, que aí eu também resolvi pelo método da substituição, porque ele precisa das intersecções, então vale a pena vocês darem uma olhadinha. Mas o método de resolver é semelhante ao que eu usei aqui, então vocês vão conseguir acompanhar tranquilamente, tá? Só dê uma conferida lá, porque senão fica muito longo pra gente discutir aqui, então eu deixei só no material mesmo, tá bom? E aí, precisando, estamos aí, gente. Espero que todo mundo tenha sucesso ao longo dessa RDE. E aí, assim que possível, a gente vai fechando, mandando os feedbacks e fechando os conceitos de vocês desse primeiro semestre, certo? Abraço para todo mundo. Espero que estejam todos bem, né? Nesse período de pandemia. E todos os familiares também. E bola pra frente, né, gente? Força. Organização, disciplina, força, que dá certo, tá? Se precisar, eu tô aí. Tchau, tchau.